Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes aqui do canal e olha essa Nossa Senhora Aparecida linda que eu trouxe para fazer juntinho com vocês no passo a passo, tá? Já aproveita, já deixa aquele like, já se inscreva no canal, tá? Para você aprender a fazer esse trabalho juntinho comigo, tá bom? E agora já pausa o seu vídeo para copiar o risco, tá? Pra gente fazer juntinho. Lembrando que as cores vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? E na descrição desse vídeo você também vai encontrar os links para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Então vamos lá. Olha só, começo lá pelo fundo usando apenas o verde bebê, tá? Pincel Pituá número 4, pego um pouquinho do verde bebê com o meu aquarela Silk, venho de um lado, não vou fazer aquele fundo muito grandão, muito extenso não, tá? Um fundo pequenininho, bem caprichado, então pego o verde bebê junto com a aquarela Silk, passo até nas rosas ali, ó, subo um pouquinho no corpinho da Santinha, e esfumo bem essa cor no meu tecido branco, e é um fundo bem simples, tá? Faço dos dois lados do mesmo jeito, puxo só um pouquinho, esfumando bem, ajeito aqui, subo mais um pouquinho, venho do outro lado para esfumar um pouquinho mais, passo um pouquinho aqui perto da rosa, perto das folhas e pronto, tá? Já venho para a coroa e vou usar as seguintes cores: púrpura, vermelho fogo, siena natural, sépia, amarelo canário e um pouquinho do branco para luz, tá? Eu já adiantei aqui, eu já fiz a maior parte, mas deixei 2 pedaços pra gente fazer juntinhos. Então, eu venho com vermelho fogo no meio aqui da parte em vermelho, tá? Essa coroa é toda dourada e tem aquele pano aveludado por dentro no vermelho, tá? Então, aqui, ó, onde é mais claro, eu venho com vermelho fogo. Vou jogar um pouquinho do púrpura e do vinho nessa parte aqui, ó, pra dar profundidade, tá? Pra dar bastante volume nesse tecido vermelho que tem lá por dentro da coroa dela, tá? Passa um pouquinho embaixo, em cima, deixando no meio bem mais claro. Eu posso pegar um pouquinho do amarelo canário e passar aqui, ó, ao meio, para mim ter um pouquinho mais de volume, tá? Limpo bem o meu pincel, venho com o amarelo canário, passo no meio, onde eu quero dar bastante volume, tá? Para ficar uma coroa bem bonita. Passo, espalho bem, venho com um pouquinho do amarelo ouro. E depois desse amarelo ouro, eu já venho com siena natural, tá bom? E já depois do siena natural, eu já jogo um pouquinho do sépia por cima, bem pouquinho, só nas pontinhas, só pra dar profundidade e dar bastante volume, tá? Que aqui tem que dar a impressão de estar meio achatado, então nessa parte do meio onde que eu joguei o amarelo canário, eu vou colocar luz. Então eu venho com um pouquinho do branco e do amarelo canário, passo aqui, ó, e puxo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? E olha o volume que essa luz aqui nessa coroa já me dá, ó. Passo mais um pouquinho, espalho bem para cima e para baixo, deixando no meinho, ó, bem clarinho, tá? Aqui em cima, na cruz, eu passo siena natural, aí eu faço o corte, ó, e venho com um pouquinho do amarelo canário e passo aqui embaixo, onde segura a cruz, e passo ao meio da cruz, tá? Com um pouquinho só do sépia, eu faço um contorno bem fininho nessa cruz, tá bom? Com o pincel zero. Olha só, dou uma diluída nele para ficar mais fácil trabalhar e faço, ó, um contornozinho nessa cruz, tá bom? Ajeito aqui mais um pouquinho e um tiquinho só de luz no meu pincel zero de branco, eu dou a luz, tá? Feito isso, eu já venho pro rostinho dela. Começo pelo olho, então eu venho com o palha, o rústico e o preto, tá? Passo na parte que representa ser branco, eu venho com um pouquinho do palha e passo dos dois lados. Olha só, acompanha comigo, gente, para vocês verem como que é fácil dar expressão no olhar, tá? Já venho, ó, fazendo a pele com o camurça, tá?
Passo ele ao meio e vou espalhando bem. Ó, já contorno os dois olhinhos e continuo com camurça. Tô usando o pincel número 6, tá? Pra preencher o rostinho aqui com camurça, tá bom? Número 6 da 421. Ou pode ser qualquer pincel aí da sua preferência. Depois eu já venho com jatobá, passo esse jatobá no risco e venho fazendo a junção nele com camurça, tá? Bem certinho, sem deixar manchas, porque Nossa Senhora Aparecida é bem negra, né? Então, a gente vai escurecer um pouquinho mais essa pele, tá bom? Passo esse jatobá, vou misturando bem. Já posso passar por cima do nariz, ó, porque não fica totalmente tampado, né? Então, depois eu vou conseguir ver, não vou me perder, tá bom? Venho aqui, contorno o lábio, com mais um pouquinho do camurça, e aqui, ó, já venho com jatobá contornando aqui, ó. Tá, feito isso, misturo um pouquinho do marrom e do jacarandá e dou mais uma escurecida. Passo também aqui em volta do olho pelo lado de baixo, tá? Faço a junção bem certinho. Venho, ó, aqui no pescocinho com o jatobá e já passo aqui, ó, tá? Bem certinho, preencho aqui o pescocinho dela. Agora, com um pouquinho do marrom e do jacarandá, venho, ó, escurecendo ainda mais essa pele, tá? Eu poderia fazer até um pouquinho mais escura, mas como é decorativo, né? Então, eu não vou deixar muito realista a pele, tão negra quanto é, tá bom? Ó, faço o contorno aqui no olho, já venho fazendo aquela pálpebra, tá? E continuo contornando aqui, ó. Jogo essa tinta onde eu joguei o jatobá, tá? E venho esfumando bem certinho. Aqui já passo um pouquinho, ó, por baixo também do olho, ajeito aqui a pálpebra do olho dela, bem certinho, esfumo por cima e por baixo, faço a junção das cores bem certinho, para não deixar mancha, ó. Vem com mais um pouquinho de tinta, eu já vou fazendo aqui, ó, o detalhezinho do nariz, tá? Ó, o cantinho aqui, ó, do nariz, tá? Jogo um pouquinho de tinta de cada lado, bem pouquinho. Venho aqui, ó, com um pouquinho do marrom e do jacarandá, faço os furinhos do nariz, né? E contorno, ó, bem pouquinho, tá? Só com sujeirinha mesmo de tinta de um pincel. E dou uma pinceladinha, ó, com sujeirinha de tinta por cima, tá? Faço essa marcaçãozinha que a gente tem. E com essa cor mesmo, eu faço o risquinho, ó, a boca dela, tá? Um pouquinho mais do terra queimada, ajeito aqui. Ajeito mais um pouquinho aqui o olhar, a pálpebra, bem certinho. Aqui, ó, no outro olho também. Ajeito aqui por baixo mais um pouquinho. Ó, só um pouquinho mais de tinta aqui para dar um pouquinho mais de profundidade aqui nessas pálpebras. E venho com um pouquinho do rústico. Ó, já faço aqui, dou um pouquinho de profundidade na parte de dentro do olho e já faço bem pouquinho ali a sobrancelha, tá? Venho já com o rústico e o preto no outro olho, tá? Passo o rústico nessa bola maior do olho, passo o rústico por tudo, venho com um pouquinho do camurça e jogo na parte de baixo, tá? Já meio que contornando a menina do olho, tá? Com o pincel número 2, um pouquinho mais, bem pouquinho, vou jogando tinta aos poucos, tá, gente? Bem de pouquinho para ficar bem bacana, tá? A sujeirinha do pincel do camurça por cima, eu dou uma clareada na pálpebra e o que sobra no meu pincel, eu vou ali por cima por baixo da sobrancelha dela e dou uma leve clareada, tá? Aqui, ó, já vem com o pincel número 0, o rústico e o preto, faço a bolinha de dentro do olho e dou uma escurecida nesse rústico, com a mistura de rústico e preto, tá? Venho aqui por baixo, dou uma contornadinha com sujeirinha do pincel, ó, bem pouquinho. Faço aqui a sobrancelha,
com bastante cuidado, puxo os cílios, bem pouquinho, nada muito exagerado, tá, gente? Bem pouquinho. Uma pinceladinha do branco, faço uma bolinha maior, quem tiver boleador pode usar, e uma menorzinha, tá? Duas bolinhas em cada olho. Limpo um lado do pincel e do lado contrário eu dou uma pinceladinha. E olha que lindo esse olhar, gente. Eu fico apaixonada quando eu consigo dar bastante expressão no olhar, tá? Aqui, ó, com pincel sujo do Camurça, dou uma clareada, aqui também no nariz. E aqui eu dou só uma pinceladinha. Lembrando, gente, que o risco está no início do vídeo e também eu deixo salvo lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá? E esses riscos das aulas que eu disponibilizo aqui no YouTube, os trabalhos que eu disponibilizo o risco para vocês são grátis, tá? Não é para venda, são grátis para vocês poderem aproveitar e quem quiser pintar juntinho comigo, tá bom? Na descrição do vídeo vocês encontram todas as cores e também você vai encontrar o link, gente, para o meu curso online de pintura em tecido, um curso maravilhoso, temas bem variados e tá imperdível, tá bom? Aqui, ó, no pescocinho, eu passo um pouquinho do jacarandá, dei uma clareada em alguns lugares do rosto enquanto eu tava conversando com vocês com o Camurça e pronto, ó. Agora, eu dou uma apagada aqui para não ficar muito forte essa marcação com o pincel sujo do Camurça. Olha só, dou uma suavizada, tá? E venho para fazer o lábio. Vou usar o castanho claro, tá? Passo, ó. Tanto faz, posso usar o pincel número 0 ou o pincel número 2, preencho todo o lábio com castanho claro, venho com um pouquinho do jacarandá, bem pouquinho de tinta no meu pincel, faço um risquinho no meio e um contorno. Eu contorno esse lábio, ó. Um contorno bem clarinho, tá, gente? Pra ficar bem delicadinho, bem bonito, tá? Contornei, venho com um pouquinho do Camurça, ó, e dou uma pinceladinha, só pra deixar ele um pouquinho mais visível, tá bom? Pouquinha coisa, ó, bem bacana. Feito isso, ó, eu já venho para fazer as mãozinhas dela aqui, ó. Vou usar as mesmas cores que eu usei para fazer o tom de pele. Vou preencher com camurça, dou uma escurecida dos lados com jatobá e vou contornar essa mãozinha com um pouquinho do jacarandá, tá? Posso jogar um pouquinho do rústico com esse jacarandá. Só contornar bem aqui, ó, porque a mãozinha tá ao longe, não tem muito detalhe, então fica bem fácil fazer. Passo um risquinho pra simular os dedinhos lá ao longe e pronto, ó, bem facinho de fazer, tá? Venho com um pouquinho do rústico só pra dar uma divisão aqui melhor, pincel número 0, tá? Contorno bem certinho. Venho do outro lado também, faço um risquinho para ser a divisão, deixo um pouquinho mais escuro e com a pinceladinha do Camurça, eu dou uma clareada nesses dedinhos, ó. Bem fininho, tá, gente? Ó, com bastante cuidado e faço a divisão aqui. E pronto, venho com um pouquinho do preto e do rústico para fazer essa parte aqui, ó. Não sei se é o cabelo dela, mas na minha imagem de referência, aparece bem escuro, tá? Então, aqui, ó, misturei um pouquinho do rústico e do preto e contorno aqui, ó. Levo a tinta bem em cima do risco e com sujeirinha do meu pincel, eu subo um pouquinho, ó, por baixo do desenho do manto aqui no rostinho dela, para dar ainda um pouquinho mais de profundidade nesse rostinho. E esses detalhes, gente, faz com que fique bem natural, ó, e dê bastante volume ao rostinho dela, tá? E agora eu já venho na veste com o siena natural e um pouquinho do mostarda, tá? Vou passar a siena natural em todo a túnica dela aqui por dentro, ó. Vou passar em tudo, tá bom? Passei o siena natural, bem certinho por tudo. Agora eu venho em alguns pontos escurecendo com sépia, tá? Primeiro eu vou contornar aqui, ó,
é onde o manto pega por cima, já vou desenhando a manga dessa túnica, olha só, e vou contornar aqui, ó, onde a parte, o manto faz sombra aqui nessa túnica, tá? Gente, enquanto eu vou passando o CEP aqui, eu vou mandar o abraço todo especial aqui do canal para todos vocês que sempre estão por aqui, tá? Sempre estão me acompanhando, então a todos vocês sempre presente aqui no canal, deixando sempre recadinhos aqui para mim, um grande abraço, tá bom? E se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, não se esqueça de curtir, deixa aquele like caprichado, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu estou por aqui com vídeos e dicas de pintura gratuito para vocês, tá bom? Lembrando que todas as cores usadas nesse trabalho ficam na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo vocês encontram também o link para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Aqui, ó, tinta de um lado só do pincel para mim fazer a parte de dentro da manga aqui dessa túnica, tá bom? E o desenho, gente, fica para vocês gratuito, tá? Eu tô disponibilizando gratuitamente no início do vídeo, tá? E também lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá? Então, quem não conseguir pegar aqui no começo do vídeo, é só ir lá no meu Instagram. Eu deixo o link do meu Instagram também na descrição do vídeo, tá bom? Então, basta ir lá nos destaques e pegar o risco, tá bom? Aqui, ó, já venho com mostarda, dando volume, né, em todas as dobrinhas que eu fiz com sépia, tá? Passo mostarda, vou esfumando, fazendo a junção bem certinho, clareando um pouquinho o siena natural, fazendo a junção bem certinho, tá? Vou fazendo isso, ó, em todas as marcações que eu fiz com sépia, tá? Todos os lugares. Aqui, ó, nessas dobrinhas, nessas voltinhas, eu passo o mostarda bem no meio e venho esfumando de um lado, depois do outro. Dessa maneira, gente, eu tenho volume em todas essas dobrinhas da roupa, tá? Então, passo bem ao meio com pincel número 2. Eu tô usando aqui um pincel um pouquinho maior, que é o número 4, mas vocês podem fazer com pincel número 2 ou número 4 mesmo, tá? Então, ó, passo mostarda bem ao meio, esfumo de um lado, depois do outro, sem tirar, gente, aquela parte mais escura, aquela profundidade que eu dei com sépia, tá? Não posso tirar, porque senão vai apagar todas as voltinhas do tecido, tá? Venho aqui, ó, voltinhas bem pequenas lá na cintura e vou fazer do outro lado, tá bom? Pronto. Feito. Olha só, eu venho com um pouquinho do mostarda, pincel zero, para fazer a golinha aqui, ó, na beiradinha do pescoço, ó, bem fininho, tá? Na largura do pincel zero, passo um pouquinho do palha só para dar uma clareada e pronto. Tá, feito isso, venho aqui, ó, fazendo um paninho que ela tem no cabelo, tá? Então, eu passo o palha, passo por tudo, tá? Vocês não precisam se preocupar com as cores, que as cores vai ficar todas na descrição do vídeo para vocês, tá bom, gente? Bem certinho, bem explicadinho, todas as cores vocês vão encontrar na descrição do vídeo, tá? E o risco, eu não tenho como mandar particular para cada um de vocês, tá bom? Então, o risco fica no início do vídeo e lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, ok? Depois de passar o palha, eu venho com o castanho claro, passo nas laterais e venho aqui, ó, fazendo algumas faixas, ó, alguns riscos, divisão, tá, ó, faço umas marcações, aqui, ó, já venho com um pouquinho, uma sujeirinha de rústico, junto com esse castanho claro, bem pouquinho, só para dar profundidade nos cantinhos, ó, a sombra do manto dela que pega aqui por cima, né? Então, ó, eu passo um pouquinho, sujeirinha do rústico com castanho claro, só nas laterais mesmo, bem pouquinho, ó, bem pouquinho mesmo. E aqui já vou fazer o último risco, ó. Passo um pouquinho aqui por cima também, bem pouquinho, ajeito um pouquinho aqui, ó,
ajeito bem dos dois lados e pronto. Agora eu venho, ó, com a pinceladinha de branco, eu estou fazendo aqui agora com o pincel número 2, passo, ó, esse branco só ao meio, para me dar bastante volume aqui, nesse lenço aqui na cabecinha dela, tá bom? Ó, passo o branco, puxo para um lado, para outro, notem que não fique branco, não fica muito branco, eu dou uma misturada boa nele com o palha, ó, é só para me ter volume mesmo, tá bom? Passo, ajeito bem e pronto. Olha só, só vou ajeitar aqui um pouquinho, deixar as marcações um pouquinho mais visível e pronto. Tá, feito isso, gente, eu venho pra parte, ó, do manto. Vou pegar o azul turquesa, o azul marinho e um pouquinho do azul petróleo, tá? Com o azul, com esse turquesa, eu vou passar onde eu quero mais claro, tá? E os outros dois tons de azul, eu vou fazer aquela profundidade, aquelas voltinhas, a dobrinha do manto, tá? Igual eu fiz na túnica lá por dentro. Então, com o turquesa eu uso até aqui, ó, deixo algumas partes sem, é onde eu vou entrar com os tons mais escuros, tá bom? Tô usando o pincel número 10 para preencher aqui, porque é bem grandinho, mas vocês podem usar aí qualquer pincel da preferência de vocês, tá bom? Tá, feito isso, eu misturo um pouquinho do azul marinho com o petróleo, venho com a tinta, ó, eu começo por aqui, em cima do risco, tá? E vou preenchendo, gente, aquelas partes mais escuras que eu falei. Eu quero dar bastante voltinha, bastante volume, tá? Deixar esse manto bem natural, bem bonito, tá? Aqui, ó, deixo só perto do rosto, do corpo dela aqui, ó, deixo uma beiradinha só, sem tinta, antes de chegar no risco, porque aqui vai ser dourado, tá bom? A beiradinha do manto dela é bem dourada. Volto pro outro lado, venho contornando as rosas e a folha que tem aqui, ó, bem certinho, e com sujeirinha do pincel, eu já vou fazendo as dobrinhas do tecido, tá? Ó, é cheio de dobrinha e isso vai deixar a nossa santinha toda linda, tá? Venho aqui com mais um pouquinho, contorno essa outra rosa e já vou puxando, ó, as voltinhas, né, que eu quero fazer, os efeitos que eu quero dar nesse tecido lá pra cima, ó. Vou dar bastante volume nele, tá? Escureço um pouquinho mais essa dobra, venho com um pouquinho mais dessa mistura. Aqui, ó, ajeito bem. Agora, peguei um pouquinho do turquesa pra mim já dar claridade aqui nessas dobras, ó. Aqui também um pouquinho mais, e isso me ajuda também a misturar melhor o azul escuro, tá? Venho aqui, contorno essa folha e já vou fazer mais uma dobrinha, ó, puxando lá pra cima, tá? Ó, com bastante cuidado, vou fazendo a junção bem certinho, faço o contorno aqui entre essas duas folhas e vou levar a tinta, ó, bem na beiradinha do risco, só não chego no risco porque aqui vai ser dourado, tá? Ajeito bem, tampo bem a trama do meu tecido. E já vou fazer do outro lado também, tá? Feito o outro lado, olha só, já adiantei, venho com um pouquinho do verde bebê e vou dar um pouquinho de claridade, ó, nessas dobrinhas, pra mim ter mais volume, tá? Ó, joga um pouquinho de tinta, tô usando o pincel número 4, bem pouquinha tinta, e dessa maneira, ó, eu vou ter mais volume, tá? Nessas dobrinhas. Isso aqui, gente, é opcional. Se vocês não quiserem fazer, deixar do jeito que tá, tudo bem, tá bom? Eu gosto de fazer porque eu gosto de dar bastante volume, caprichar bastante nos detalhezinhos, porque isso deixa o trabalho ainda mais bonito, tá bom? Venho aqui, ó, capricho nessa voltinha que o manto faz aqui, ó, por cima da cabecinha dela. Onde for mais escuro, ó, eu respeito, tá? Eu não tiro. Eu só dou claridade na parte que é para ser mais clara mesmo, tá? Feito isso, eu venho para as folhas, tá? E vou usar as seguintes cores. Verde pântano, verde grama, verde folha e verde soft, tá?
Ó, começo com o verde pântano, pincel número 4, passo do lado mais escuro até perto da ponta da folha. Venho com o verde grama, levo na ponta, deixo bem fininha a ponta dessa folha, passo até na metade do outro lado e venho com o verde folha para completar aqui essa folha, ó. Até combinou, né? Venho com verde folha para completar essa folha, tá bom? Vamos fazer outra folha? Olha só, um pouquinho do verde pântano, preencho até a metade, mais ou menos, de um lado da folha, aí já venho com verde grama, faço a pontinha da folha bem fininha, venho do outro lado com esse verde grama, até mais ou menos na metade, e termino essa folha com o verde folha, tá? Passo um pouquinho mais, faço a junção das cores bem certinho, mudo de pincel, pego o pincel número 2, um pouquinho do verde soft e do verde folha, faço uma claridade nessa folha, ó, na que eu fiz primeiro também, sem deixar marcação, tá, gente? A folhinha é bem pequenininha, mas é aquele mesmo jeito de fazer, tá? Aqui, ó, passo, sobreponho com risquinho uma folha na outra, faço uma dobrinha nessa daqui também, ajeito aqui, ó, e pronto, tá feita a nossa folha. Já venho pra rosa, tá? E vou usar as seguintes cores: vermelho fogo, púrpura vinho, flamingo e um pouquinho do salmão. Aqui já adiantei as rosas, mas deixei essa daqui pra gente pintar juntinho. Faço uma mistura do púrpura com o vinho e venho aqui, ó, já fazendo o cálice dela. Elas são bem pequenininhas, então eu vou fazer ela um pouquinho diferente, tá bom? Aqui, ó, vem um pouquinho do Venho com um pouquinho do púrpura, pegando junto, tá? E o vermelho fogo, e já vou preenchendo, ó. E fica um tom de vermelho bem bonito, tá? Aqui, ó, vermelho fogo puro, passo aqui em cima na boquinha da rosa e vou terminando de completar ela. Notem, ó, que eu nem deixei ali na boca da rosa sem tinta, tá? Passei por tudo. Como eu já tinha feito o cálice aqui, ó, já ficou prontinho, vem com um pouquinho da misturinha de púrpura e vinho e dou profundidade ali na boquinha da rosa. Já venho com um pouquinho do flamingo e passo aqui no cálice da rosa, ajeito bem. Aqui, ó, escureço as pétalas com um pouquinho dessa mistura, bem pouquinha tinta, porque a rosa é bem pequenininha e eu fiz ela num tom de vermelho mais escuro, tá bom? Ó, com um pouquinho do flamingo, no pincel número 4, eu vou desenhando aqui, ó, as pétalas da rosa. Essa parte aqui é um pouquinho mais clara, ó, na parte de cima da rosa, e as pétalas, as últimas pétalas lá de baixo, eu vou deixar um pouquinho mais escuras, tá? Venho aqui, ó, com um pouquinho mais de flamingo, desenho essa pétala aqui também. Já pego esse flamingo com um pouquinho do vermelho fogo, ó, ele já fica um pouquinho mais escuro. Aqui também eu já uso com um pouquinho do vermelho escuro, do vermelho fogo, perdão, e vou desenhando essas últimas pétalas, ó. Essa daqui, ó, mais um pouquinho do vermelho fogo, tá? E essa daqui também, ó, flamingo com mais vermelho fogo, tá? Passo essa cor, faço a junção bem certinha, passo um pouquinho de tinta nessa última pétala aqui, ó. Venho aqui com um pouquinho do flamingo, faço a pétala aqui do meio, aqui mais uma, e agora vou colocar umas pétalas aleatórias aqui, ó. Desse lado aqui, ó, eu já jogo um pouquinho do salmão com esse flamingo, tá? Pra ficar um pouquinho mais claro, só um pouquinho, ó. Jogo algumas pétalazinhas, ajeito essa daqui um pouquinho, dou uma pincelada em algumas, aqui, ó, ajeitando mais um pouquinho. Venho, ó, com um pouquinho do flamingo e do vermelho, dou uma pinceladinha em cada pétala, ó, no lado mais escuro. Só ajeitando aqui também. E olha só, tá pronta a nossa rosa, tá? Venho agora, ó, pra fazer a parte dourada aqui do manto da santa. Pra fazer essa parte dourada, gente, basta fazer uma mistura de branco metálico com siena natural, tá? Faço essa misturinha e venho preenchendo aqui, ó, fazendo risco com pincel zero, tá? Como o espaço que eu deixei foi bem fininho, então vai ficar super fácil de fazer, ó. Venho do outro lado, vou fazendo a mesma coisa, tá? Preencho. Em alguns lugares onde ficou
aqueles detalhes das dobrinhas do tecido, eu vou jogar um pouquinho do amarelo canário, tá? Bem pouquinho, ó, venho com a pinceladinha do amarelo canário, só para deixar o mais visível e dar volume, tá? Venho com uma pincelada do siena natural e do branco metálico, faço alguns, como se fosse botões, tá? Ó, e do lado de baixo, eu jogo um pouquinho do amarelo canário, tá? Esses são desenhos que a gente precisa fazer à mão mesmo nesse manto, tá? Aqui eu faço como se fosse uma folha e vou fazer alguns arabiscos, ó, segurando essa folha. Só arabescos mesmo, com essa mistura que eu fiz dourada, tá? Quanto mais dourado vocês conseguirem deixar essa parte aqui, mais bonito vai ficar, tá? Quem tiver o branco metálico, também já pode estar usando ele mesmo com um pouquinho do siena natural, tá bom? E com o amarelo canário, ó, eu venho dando volume, tá? Deixando um pouquinho mais visível, ó, esses detalhezinhos que eu fiz aqui, tá? Esses arabescos. Aqui, ó, por cima, na cabeça dela também, como aí na cabeça vai aparecer meio de lado, então eu passo só alguns riscos, ó, só para dizer que tá ali. Ajeito as dobrinhas com um pouquinho do amarelo canário, ó. E olha que bacana que já fica, ó. Olha só. Esse dourado aqui do manto. Fica muito bonito, tá? Posso misturar um pouquinho do amarelo canário com branco para deixar ainda essa parte dourada aqui um pouquinho mais visível, ó, onde tem as dobrinhas, dá um pouquinho mais de volume nessas dobrinhas, tá? Ó, passo até embaixo, aonde eu quero dar mais volume nas dobrinhas, vou ajeitar aqui um pouquinho do lado, aqui também e aqui, ó. E pronto, ó, tá feita a parte dourada. Venho aqui, ó, com pincel zero e o branco, eu preciso fazer o rosário dela, tá? Então, deixo uma conta lá em cima, faço 5 contas junto, dou um espaço e faço mais 5, tá? Dou mais um espaço, faço uma, daí faço 3, tá? Eu procuro fazer, gente, sempre do mesmo tamanho, tá? Quem tiver boleador pode estar usando. E do mesmo lado, vou fazer a mesma coisa. Uma conta lá, e quer dizer que mais as outras tá lá por trás da mão dela. Venho com a misturinha de rústico e do preto, com um pouquinho do aquarela silk para ficar bem aguadinho, bem fácil de trabalhar, tá? Faço a cruz e entre uma continha e outra vou passar um risco bem fininho, gente, com bastante capricho, para dizer que é o cordão, tá? Que segura uma ponta e outra. Bastante capricho, bastante cuidado para ficar bem bacana, tá? E olha só, tá feito. Feito isso, eu venho aqui pro anjo. Gente, o anjinho tá bem ao longe, é bem abstrato, então é super fácil de fazer. Eu começo pela asa com verde bebê. Vou preencher toda essa asa com verde bebê, tá? Preencho uma, depois a outra. Já venho com um pouquinho do cinza lunar e desenho, ó, as penas, tá? Bem certinho. Faço um contorninho em volta do rostinho dele, venho com o branco, pincel número 6 e puxo, ó, as penas de fora da beirada para dentro, tá? Coisa bem simples, porque, como eu disse, o desenho é bem abstrato desse anjo, tá? Não tem muito detalhe, não. Faço isso, venho, ó, do outro lado, vou fazer as peninhas bem clarinhas, contorno um pouquinho por cima, ajeito essa daqui e pronto. E já venho pro rostinho. Vou preencher, ó, com camurça, ele todo, tá? Vou preencher com camurça, todo certinho aqui, aparece um pouquinho da orelhinha dele. Já venho com jatobá, fazendo um pouquinho de contorno. O anjinho, não vou escurecer muito a pele dele, vou deixar só ele moreninho. Ó, faço a junção bem certinho das cores. Com o jatobá mesmo, eu faço a marcaçãozinha do olho que tá fechado, a boquinha que tá levemente sorrindo, escureço um pouquinho só no nariz. Só escureço um pouquinho, gente. Dou uma clareadinha aqui por cima com branco e aqui no nariz. E com o rústico misturado com um pouquinho do preto, eu só faço risquinhos, tá? Venho com um pouquinho do castanho claro para fazer o rosadinho da bochecha dele,
E agora sim, venho com um pouquinho do rústico e com preto, pincel número 0 e vou fazendo o risquinho, ó. Já faço o nariz, também os olhinhos e pronto. Pro cabelo, vou usar um pouquinho do mostarda e do siena natural. Passo por tudo, depois eu passo um pouquinho do sépia, bem pouquinho para escurecer, e venho fazendo cachinhos, gente, com pincel número 0, venho fazendo cachinhos, só voltinhas mesmo, tipo, para ficar um cabelo bem cacheadinho, bem tonhonhon, tá? Não precisa ser nada muito cheio de detalhe, não, porque tá ao longe, é só para fazer voltinhas, olha, assim como eu tô fazendo, tá? Uns vocês deixam mais amarelo, no amarelo canário, outro vocês dão uma pincelada de branco, para pegar um pouquinho mais de brilho, para mostrar um pouquinho mais os cachinhos. Tá fazendo voltinhas, ó, já vai dar impressão de cachinho, tá? Então, faço, ó, por tudo. Aqui passa um pouquinho por cima do manto, um pouquinho por cima da asa dele aqui, ó. Entra um pouquinho no rostinho para ficar bem bonitinho. Dou umas pinceladas ali por fora para ficar bem bacana. Vem com um pouquinho, ó, do branco para desenhar um pouquinho mais esses cachinhos aqui, ó, essas voltinhas para ficar bem tonhonhon. E olha que bacana que já vai ficando, ó. Aqui um pouquinho mais, só fazendo pinceladinhas mesmo, tá? Ó, aqui ajeito só um pouquinho, aqui também e pronto. E olha só como que fica o nosso trabalho. Lembrando, gente, que todas as cores vai ficar na descrição do vídeo, junto com o link do meu curso online de pintura em tecido, tá? Esse trabalho foi feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixe nos comentários o local de onde que você está assistindo meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui para vocês. A todos, meu muito obrigado e até o